reconhecer que é timidez e nervosismo. Eu tenho a dívida de gratidão muito grande com essa casa. Quem me acompanhou desde o início sabe, o que eu estou dizendo. E é sempre uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Às domingo, terça-feira, às quartas. Então, como diz Sócrates, só sei que nada sei. Né? Todos aqui somos aprendizes quando se trata de doutrina espírita. Nosso tema de hoje, como tema livre, né? Jesus na visão espírita. É difícil falar de Jesus, né? Emociona e eu acho que até meio-dia dá tempo de falar tudo que tem aqui. Para isso nós faremos uma introdução, que já está sendo feita, né? Onde falaremos um pouco sobre Israel, um desenvolvimento e uma conclusão. No Antigo Testamento, nos fala que Deus ele promete a Abraão, a sua descendência, fazer de sua descendência uma grande nação. E no ano de 1900, antes de Cristo, Abraão conduziu o povo hebreu até Canaã, a terra prometida. Os hebreus são oriundos daquela região da Mesopotâmia, que significa terra entre rios, localizada entre o rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Então o povo hebreu é oriundo dessa região. Muito bem, Abraão ele é o patriarca, né, do povo hebreu e a maior autoridade moral daquele povo. E em 1250 a.C., Moisés, hebreu criado pela filha de Faraó, conduz novamente e liberta o povo da escravidão no Egito. Aí vocês me perguntam, poxa, mas Abraão já não tinha levado o povo até Canaã? Depois Moisés leva novamente. É que Israel é tomado por uma grande seca e o povo migra para o Egito para fugir da seca. Chegam lá e se tornaram escravos. E Moisés tem essa missão de resgatar o povo. As demais culturas eram todas politeístas, acreditavam em vários deuses. Somente os hebreus monoteístas, né? Então o povo hebreu, né, juntamente com Moisés, todos aqueles profetas, nos trouxeram a primeira revelação, que foi o monoteísmo, a existência de um só Deus. Moisés ele morre antes de chegar à terra prometida, ficando encarregado Josué de conduzir o povo até a terra prometida. A história dos hebreus, ela sempre existiu a figura do profeta. O profeta nada mais era do que a boca de Deus, né? Os homens que falavam, davam as mensagens de Deus para o povo hebreu. E 500 anos haviam se passado sem que a boca profética fosse oferecida para novas mensagens. O povo hebreu estava desorganizado e havia perdido o contato com Deus. Enquanto isso, várias nações sobrevoaram Israel como abutres, procurando nutrir-se da cultura vencida. Entre elas, Roma. Roma foi um império que fez história, né, que marcou a história da humanidade. Ela foi fundada em 753 a.C. Todos conhecem aqui a lenda de Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba, né? Todos já ouviram falar isso aí na escola. Ela foi fundada como república e, em um dado momento, a decadência tomou conta da república, sendo necessário que o Senado tomasse providências para restabelecer a ordem. E foi no ano 50 a.C., o Senado resolveu adotar a experiência dos triunviratos. Nós tivemos o primeiro triunvirato, encabeçado por Júlio César, composto por historiadora, por Júlio César, Pompeu e Crasso, né? Durante esse primeiro triunvirato, o general Pompeu estendeu suas legiões sobre Israel, dominando a região e tornando Israel um protetorado de Roma, ou seja, uma certa autonomia, porém tinha que pagar os impostos. Júlio César é assassinado na escadaria do Senado por motivos políticos e afetivos, tornando Roma ainda mais desorganizada. A desordem tomou conta de Roma.
Então surge o segundo triunvirato. E entre eles estava o líder Marco Antônio, casado com uma irmã de Júlio César, e o Otávio, neto de Júlio César, e o general Lépido. 3 generais compuseram aí o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, desculpa. 37 a.C., Herodes assumiu o trono da Judéia, tornando-se governador da Judéia. E por ocasião da crucificação de Jesus, era ele governador da Judéia. Otávio, ele se encarrega de derrubar Marco Antônio, que ao dominar o Egito, se deixar apaixonar por Cleópatra, né? E dessa vez governando sozinho. Os bárbaros, nessa ocasião, invadiram o Império Romano do Ocidente, portanto havia desolação. Otávio, governando sozinho, tentou tomar providências, né, para poder restabelecer a ordem, fechando o Templo Vitória. Então respirava-se um clima diferente. Foi um período conhecido como Pax Romana. Pax Romana, tá? Paz por conta do mundo. Nenhum historiador da época sabe explicar o motivo pelo qual se convivia com tanta paz. Depois de 640 anos, Roma respirava paz pela segunda vez. Roma, nesse período, ela apresentou seus grandes filósofos, né? Tito Livio, Cenas, Sallusto. E o que teria acontecido com a humanidade? Nesse período não reencarnou nenhum grande general, nenhum grande guerreiro. A espiritualidade, ela se encarregou de tirar daqui, da Terra, aqueles espíritos que queriam colocar fogo, incendiar o planeta, para que Jesus pudesse fazer o trabalho dele. Por isso, esse período foi conhecido como Pax Romana. E foi nesse período de Otávio, numa gruta, né, de calcário, uma aldeia próxima a Jerusalém, 7 quilômetros de Jerusalém, que o mundo recebeu a luz que jamais haveria de se apagar. Numa noite de céu estrelado, entre março e abril, mais provável que seja, porque nessa época a temperatura era um pouco mais agradável, nasce Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, traduzindo para o português, para conduzir a humanidade para o seu paraíso mais íntimo. Ele veio em nome de Deus, para dar a vida por todos nós, para nos mostrar o caminho, nos mostrar como proceder. Dezembro, é provável que ele não tenha nascido em dezembro, porque dezembro naquela região é inverno, é frio. E as escrituras dizem que os animais estavam ao relento. Então, com o inverno rigoroso daquela região, não era possível os animais estarem ao relento. Então, mais provável que ele tenha nascido entre março e abril. A história de Jesus, segundo Emmanuel, era contemporâneo de Jesus, Públio Lentulus, senador romano, é singular. As biografias mais vendidas são a respeito da vida de Jesus. Os livros mais vendidos do mundo a respeito de Jesus. Gandhi, em certa ocasião, chegou a afirmar que se perdessem todos os livros da Terra e restasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade não estaria perdida. E Gandhi nem cristão era. Muito bem. E falando agora sobre Deus, sobre Jesus, Deus, Jesus, e não ficará chateado conosco se nós procurarmos saber mais sobre Ele. E a resposta que a gente tem quando criança, muitas das vezes, alguns aqui vieram de berço espírita, outros não, quem é Jesus? E a resposta era, é o Filho único de Deus. Ora, mas por que o Filho único de Deus? Não mexe com isso, né? Não é bom nem querer saber demais, porque isso é pecado. Era a resposta que pelo menos eu tinha na minha infância, né? Então, se eu querer saber mais sobre Deus, sobre Jesus, não é pecado. E não ficar chateado com isso, não vai nos castigar por isso. É o mesmo que minhas filhas chegaram para minha mãe e querer saber
sobre a minha infância, como eu era, se eu era bom filho, né? Se eu era estudioso, eu não ficaria chateado por isso. Então Jesus também não ficará chateado se a gente quiser saber um pouco mais sobre ele. E a doutrina espírita tem resposta para tudo, né? Se eu perguntar quem é Jesus, eu vou ter uma resposta diferente, né? Então Jesus é um judeu chamado Yeshua ben Yosef, filho do carpinteiro José e Maria, nasceu em Belém, viveu em Nazaré e morreu aos 33 anos crucificado em Jerusalém. E se eu perguntar o que é Jesus, já vou obter uma resposta diferente, né? Eu quero saber se ele é bom, se ele é desprendido da matéria, se ele é leal, né? É um judeu, autor dos ensinamentos que compõem o cristianismo, a doutrina que em muitos segmentos é hoje a crença do Ocidente. Então a maioria do Ocidente é cristão. Sócrates nos ensina que eu não posso ensinar filosofia porque eu não sou formado em filosofia, mas nada impede da gente filosofar juntos, não é isso? Então vamos filosofar. Depois que Roma passa a tomar conta do cristianismo a partir do século IV, houve uma tentativa de aproximar Deus, Jesus e Maria dos deuses da mitologia greco-romana. Vamos imaginar um Deus puro, né, perfeito, casado com uma deusa também pura e perfeita, que teve um filho também puro e perfeito. E esse Deus teve contato, tá, da mitologia que eu estou afirmando aqui, com um semideus, e teve filhos imperfeitos, né? Então essa tentativa de aproximar Deus dos deuses da mitologia, e foi feito pelo Império Romano. É tanto que não existe Igreja Católica Apostólica Cristã, e sim Igreja Católica Apostólica Romana. A doutrina espírita nos ensina que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então somos todos irmãos de Jesus, com ou sem batismo, somos irmãos de Jesus. Sem aceitar uma doutrina, um ato simbólico de levantar o dedo para aceitar uma doutrina, somos todos irmãos de Jesus. Ora, se eu chegar no céu, né, o céu mitológico, e chegando lá, não encontrar minhas filhas, né, porque não foram batizadas, foram direto para o inferno, eu não vou querer ficar no céu. Então Deus é soberanamente justo e bom. Então a doutrina espírita nos dá essa resposta para tudo, né, que nós questionamos, todos os nossos questionamentos. Então ela ensina que Jesus é o Filho perfeito de Deus e nós somos os filhos imperfeitos. Para a doutrina espírita, Jesus é o Espírito de verdade. Nós que somos espíritas não podemos ter dúvida a respeito. Só ler um pouco sobre Samuel Hahnemann, sobre as mensagens de Erasto. O Espírito de verdade, que é Jesus, ele afirma com todas as letras que o Espírito de verdade é Jesus. É um Espírito puro, ou seja, é um Cristo. Ele está indo num patamar, uma evolução acima de Espírito puro. Os Espíritos que são Cristos, né, eles ainda são mais elaborados do que os Espíritos puros. Todos os povos conceberam esses seres tão elevados. Tá? Para os gregos, eram os Christos. Para Platão, demiurgos. Para os hindus, nervas. Para os hebreus, machara. E para outras religiões ocidentais, arcanjos, ou seja, o chefe dos anjos. Kardec classifica os espíritos em 3 ordens: espíritos puros, que não necessitam mais reencarnar para evoluir, e os espíritos bons e os imperfeitos, que ainda precisam reencarnar para evoluir. Então Jesus, ele é o responsável pela administração e evolução do planeta Terra. Vamos falar um pouco mais sobre espíritos puros. Eles percorreram e vivenciaram todos os estágios da evolução, se despojaram de todas as imperfeições da matéria, passaram por todos os estágios da evolução, ou seja, passaram pelo mundo primitivo,
passaram pelo mundo de provas e expiações, mundo regenerado, mundos felizes e mundo dos espíritos puros. Não precisam reencarnar para evoluir. Não precisam mais passar por provas e expiações. Não estão sujeitos a reencarnar em corpos perecíveis para evoluir. Realizam sua vida eterna no seio de Deus. Jesus, ele teve uma encarnação, tá? E se ele voltar pela segunda vez, ele terá uma segunda encarnação, ele não reencarnou. No capítulo 15 da Gênesis, fala a respeito de Jesus, e como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, ou seja, era homem, tinha barba, foi circuncidado, tinha sudorese, fome, sede, precisava dormir e tinha um tipo sanguíneo. Porém, como espírito puro, ele era desprendido da matéria. Ele haveria de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. E também são infalíveis, eles não falham. Seu espírito dominava de forma absoluta a matéria. Seu perispírito era tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. É um exímio conhecedor de todas as ciências: química, física, biologia, filosofia, medicina. Conhecedor de todas as leis do universo, as leis de Deus, conhecedor de todos os mistérios. Entendia todos os enigmas existenciais e se valia desses conhecimentos para operar os ditos milagres. Para nós espíritos, o milagre não existe. Na verdade, tudo tem a razão de ser, tudo é explicável. Como era conhecedor de todas as leis do universo, todas as ciências, quando empunhava as mãos para realizar uma cura, ele agia na causa da enfermidade, ele era conhecedor de todos os mistérios. Quando patrocinava uma cura, ele fazia em cima de um método. Ou seja, primeiro ele falava de reino de Deus, de amor, tornava a pessoa receptiva, né? Mudava todo o psiquismo para tornar a pessoa receptiva para receber aquela cura. Então, muitas vezes nós convidamos alguém para vir à casa espírita, a pessoa fala: posso chegar na hora do passe? Né? Então, o ideal é chegar cedo, para ouvir um pouco mais do Evangelho, né? E tornar todo o psiquismo ali favorável para receber a cura. Então, nós espíritas não acreditamos no maravilhoso. Jesus disse: vós sois deuses, isso que eu faço, vós o farei, e farão coisas maiores ainda. Então, ele nos dá dicas aqui de que nós somos espíritos imortais, e que um dia chegaremos à condição de espírito puro, ou seja, seremos igual a ele. Aprenderemos todas as leis do universo, faremos curas, andaremos sobre as águas. Ora, então por que eu ainda não faço cura? Porque eu ainda sou imperfeito. E se eu fizer patrocinar uma cura, eu vou cobrar. Não é verdade? Eu ainda sou imperfeito, eu ainda sou ligado à matéria. Por que eu ainda não multiplico? Porque eu sou espírito imperfeito. Eu não sei dividir. Quando eu for espírito puro, eu souber dividir, aí eu multiplico. E Jesus ainda nos falou: eu não vim revogar as leis, nem os profetas. Quando ele fala isso, ele também está falando da lei da biologia. Então Jesus, ele nasceu de uma relação sexual entre Maria e José, e teve um corpo físico. A raça humana ela tem graves problemas quanto à questão da sexualidade. Ao longo dos séculos, o sexo ele foi quase que demonizado, né? Ele foi encarado como algo sujo, imundo, pecaminoso. Então não era concebível que Roma, que o Filho de Deus viesse de algo tão imundo, tão pecaminoso que é o sexo. Então por isso essa tentativa de tornar Maria santa, de aproximar os deuses, né? Deus, Jesus, Maria, dos deuses da mitologia. E a ressurreição? Há 2000 anos existia a palavra perispírito? Sim ou não?
Então Jesus não ressurgiu no corpo de carne, como muitas religiões pensam, né? E sim no corpo espiritual. Tá? O único que experimentou a ressurreição aqui na terra foi Jesus. Só quem experimenta a ressurreição são os espíritos puros. O dia que nós formos espíritos puros, nós experimentaremos a ressurreição. Ressurreição significa ressurgir no corpo espiritual. Então Jesus foi o único. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele nos diz que há corpos terrestres e há corpos celestes. Então essa questão já era bem tratada naquela época. No Velho Testamento, fala que o corpo volta para Deus e o espírito volta, no Velho Testamento fala que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. A ciência já comprovou que o corpo se decompõe após a morte, tornando-se inviável, impossível o corpo se reconstituir. Então acreditamos sim na ressurreição do espírito e não do corpo físico, e acreditamos na reencarnação, através das múltiplas existências, conseguindo galgar, né, os degraus da evolução. E Jesus ainda nos disse: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, do mais cruel, criminoso, até o homem mais bondoso, todos nós chegaremos um dia à situação de espírito puro. Vamos falar aqui de algumas passagens bíblicas, para relembrar aqui alguns feitos de Jesus. Para nós, espíritos imperfeitos, que não tínhamos ainda um cabedal intelectual para compreender certas coisas, e nem maturidade espiritual, ele falava através de parábolas. Mas para os discípulos, ele falava abertamente de mundo espiritual, porque aqueles 12 homens simples, escolhidos por ele para estar ao seu lado, né, no seu ministério, intelectualmente falando, e moralmente falando, e espiritualmente falando, eram os mais preparados para estar ao lado dele. Então, Mateus 11, tem uma passagem de João Batista, quando João Batista envia 2 discípulos até Jesus, e ele pergunta aos discípulos: quem fostes ver no deserto? Os homens que usam seda? Os caniços que se oriçam ao vento? Mas os homens que usam seda estão nos palácios. Fostes ver João Batista. Eu vos afirmo que dentre os homens nascidos de mulher não há outro maior do que João Batista. E se queres mesmo saber, é ele o Elias que haveria de vir. Então aqui Jesus nos fala de reencarnação, nos dá dicas de reencarnação. Nós podemos ainda afirmar aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos, né, que para ver o reino do céu tem que nascer de novo da água e do Espírito. Mais uma dica de reencarnação. E a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando aparece Moisés, Elias, e os discípulos perguntam: Elias não haveria de vir para preparar o caminho? E ele responde: eis que ele já veio e não foi reconhecido, e farão com o Filho do Homem tudo o que fizeram a Elias. Então ele nos dá a dica de que João Batista, a encarnação de Elias, o mesmo Espírito habitando em corpo diferente. Em Mateus 19, 13 a 15, Jesus abençoa as crianças, né? A criança era um fardo. Na Idade Média, a criança era considerada um adulto em miniatura, né? Não recebia o devido valor, né, que hoje recebem. Tá? Então Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então ele foi o primeiro a tratar a criança com respeito, com dignidade. A questão do tributo, quando perguntam a ele se era certo pagar tributo, ele nos diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vemos aqui um Jesus pacificador, né? Se ele falasse que não, estava feita a rebelião, né? Em Lucas 8, versículo 2, o encontro de Jesus com Maria Madalena, né? Quando ele encontra com Maria Madalena, ele ora e dela saem 7 demônios.
né? E ela se emociona e pede para seguir o mestre. E ele diz, eu quero que você cuide dos seus filhos. Ela, mestre, eu não tenho filhos. E ela explica, né, a situação dela, e ele diz, eu quero que você cuide daqueles filhos que não têm mãe, daquelas mães que não têm filhos, né? E ela tem uma missão linda pela frente. E outras mulheres também serviram Jesus com seu ministério, com suas fazendas, com suas posses, Joana de Cusa, Susana e muitas outras. Então Jesus foi o primeiro, né, a tratar a mulher com dignidade, a valorizar as mulheres. Numa época em que Alexandre o Grande valorizava mais o seu cavalo, o Céfalos, do que as mulheres. O próprio Calígula nomeou o seu cavalo Citatus, senador de Roma. Então Jesus foi o primeiro a valorizar as mulheres. E quando ele ressuscitou, para quem que ele apareceu primeiro? Maria Madalena, uma mulher. Então ele foi o primeiro a valorizar as mulheres. No João 8, 1 a 11, na mulher adúltera, existia uma lei mosaica em que a mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Aí pergunto, somos hipócritas ou não somos? Tá? Por que só a mulher adúltera? E um homem adúltero? Então Jesus chega e começa a escrever na areia. Ele nunca escreveu nada, foi a primeira vez que ele escreveu e o vento, ele não precisava de escrever nada, basta seu exemplo moral, né? E ele pergunta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles devem ter pensado, ele conhece nossos pecados, deve estar escrevendo na areia, né? E joga uma pedra no chão e vão embora. E ele pergunta para a mulher adúltera, mulher, onde está aqueles que te condenam? Se eles não te condenaram, eu também não vou condenar. Vai, não peques mais. Então Jesus, ele nunca apontou o dedo para ninguém para nos condenar. Em Mateus 8, 28 a 34, conta a história dos gadarenos, do endemoniado. Existia, após o mar, um conjunto de 10 cidades, Decápolis, que eram cidades gregas. Eles tinham o costume de criar porcos. E era o inimigo dos judeus, por conta de uma lei mosaica de que, para o judeu, o porco, a carne de porco era imprópria para o consumo, por ser uma carne imunda. E Jesus reúne os discípulos e falou, vamos a Decápolis. Mas, mestre, são nossos inimigos. Vamos a Decápolis. E foram. E chegando na Gadária, ele se encontra com o endemoniado. E ora, e retira aqueles demônios, aquela legião de demônios, aquela energia deletéria, se dirige até os corpos que se atiram dos penhascos e morrem. E essa notícia chega até a cidade. E quando ele chega na cidade, ele é hostilizado, juntamente com os discípulos. E abençoa os gadarenos e retorna. Eu tenho certeza que muitos, quando souberam que era Jesus, se arrependeram de ter hostilizado o mestre. Mas já era tarde, já estava em alto mar, retornando a Jerusalém. Então, Jesus foi trocado pelos corpos. E foi o único que não se permitiu também ter inimigos, né? Ele nunca se permitiu ter inimigos. Agora aqui, passa rápido. Sim. Quando é nervoso, a gente não vê nada. Vamos falar aqui um pouco sobre a terceira revelação, trazida por Jesus, né, o Espírito de verdade, todos aqueles espíritos, né, de escola que nos trouxeram essa revelação maravilhosa. Antes da crucificação, os discípulos já sabiam que ele ia ser crucificado. Eu não lembro bem quem foi, acho que foi João, que se dirigiu ao mestre e pergunta, mestre, o Senhor nos deixará órfãos? E Jesus responde, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai para vos enviar o Espírito de verdade, aquele que há de esclarecer todas as coisas. Ora, se há de esclarecer, é porque não foi dito tudo o que deveria ser dito naquela época, né? Nós estamos ainda na terceira revelação, ainda tem muito para ser revelado. Nós só conhecemos o movimento de rotação e translação, nós só conhecemos as 4 fases da Lua, as 4 estações do ano, as fases da matéria, né, sólido, líquido e gasoso. O perispírito é
ser imaterial, é uma matéria que nós ainda desconhecemos, né, que não pode ser vista a olho nu, só para quem é médium vidente, né, consegue ver o espírito. Então tem muito ainda para ser revelado. A Terra só tem 4,5 bilhões de anos. Nós ainda somos um mundo de expiações e provas. Então Jesus promete o Consolador prometido, né, que ia esclarecer todas as coisas. Quando nós temos esse contato com a doutrina espírita, há uma reconfiguração, muda tudo na vida da gente, que nós temos respostas para todos os nossos questionamentos, né? E Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, e nos deu dicas aqui de reconfiguração de espaço, ou seja, todos os espaços ilimitados são ocupados. Paulo, na sua epístola, ele nos diz: conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e chegando lá viu coisas inefáveis que eu não tenho condições de descrever. Existe camadas de céu? Sim. Não existe camadas eletromagnéticas na Terra? Primeira camada, segunda camada, terceira camada, cada uma com uma função diferente. São sobre essas camadas que se localizam as cidades espirituais. E a nossa Terra aqui, nossas cidades, elas são cópias apagadas do que são as cidades no mundo espiritual. Então aqui, né, todos os espaços são ilimitados e são ocupados. A segunda reconfiguração que a doutrina nos traz é de tempo. A maioria das pessoas conta o tempo desde o momento que nasce até a morte. E colocamos na lápide, né, a data de nascimento e a data da morte. Só que a doutrina ela traz uma nova reconfiguração. Nós aqui somos detentores, né, temos aqui um tempo que antecede essa nossa experiência. E depois voltaremos de novo, de novo e de novo. Então nós somos imortais. Então ela faz essa reconfiguração de tempo. E não fomos criados na correria. A alma não foi criada ali na concepção da criança. Já preexistia. Já somos detentores de muitas experiências. Só a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Quantas vezes que já viemos e voltamos? E ainda temos dúvidas. Ainda temos dúvidas na existência de Deus, na reencarnação. A terceira reconfiguração de progresso. Existe uma escada com degraus para o alto. Ou seja, no mundo espiritual já foi feita a reforma da Previdência. Não tem aposentadoria. Tem muito trabalho no mundo espiritual nos esperando. Tá? Quando chegarmos a espírito puro, né, teremos trabalho. Ninguém vai ficar lá tocando harpa, né, comendo uva. Tá? Tem muito trabalho no mundo espiritual. Então eu vou ter que aprender todas as ciências. Para ser espírito puro, vou ter que aprender todas as ciências. Ah, mas eu não gosto de estudar. Eu vou encarar. Tá? A nota do espírito puro do Enem é 10, em tudo. Química, física, biologia, medicina. Há necessidade do aprimoramento intelectual e da inteligência. E também emocional e moral. Ou seja, vamos ter que aprender a lidar com o ciúme, a inveja, o despeito, a raiva, a mágoa, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência, a vingança. E seremos testados. Não tenho dúvidas. Quando sair daqui, lá para fora, vem o teste. Vamos ter que saber mais física do que Stephen Hawking. Mais física do que Einstein. A quarta reconfiguração que a doutrina espírita nos traz, que existem seres superiores que coordenam o processo evolutivo. A Terra não foi criada num passe de mágica. Qualquer firma grande, empresa grande, ela necessita de um diretor-geral. Não é isso?
né? Cada setor com diretor, com subdiretor e por aí vai. A Terra não é diferente. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era espírito puro. Ele foi o co-criador do planeta. Ele participou de cada detalhe da criação desse mundo maravilhoso que é a Terra, para que nós pudéssemos vir aqui nessa escola e evoluir. Então ele participou de cada detalhe da formação geológica, ordenou, né, os aspectos minerais, a fauna, a flora, os vegetais, espécies animais e esse extraordinário e complexo corpo humano. Nós viemos evoluindo através dos séculos, dos milênios, Homo habilis, Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens, que é o homem moderno, nós. São responsáveis pela execução da vontade de Deus. São porta-vozes da vontade de Deus. Então Jesus, ele é o Senhor do planeta, ele é o chefe. Muito bem, se Jesus ele é o Senhor do planeta, cada país também tem o seu espírito protetor. A Terra o Brasil, no caso, é Ismael. Tá? Bom, vamos raciocinar juntos, vamos refletir. Se cada país tem um espírito protetor, né? Cada planeta tem o seu espírito protetor. Então, há de convir que o mundo espiritual é tudo organizado, né? Que cada galáxia também tem o seu espírito protetor. E cada sistema solar também tem o seu espírito protetor, né? Que são Cristos. Vamos para a nossa conclusão. Todos nós, depois que temos contato com alguma religião, que procuramos nos aprofundar, estudar, estamos dispostos a melhorar, e melhorar espiritualmente, moralmente, nós não somos mais os mesmos. A partir do momento que eu entrei por essa porta e fui acolhido por essa casa, eu não sou mais o mesmo. Nós não somos mais os mesmos de 10 encarnações atrás. Nós não somos mais os mesmos de 30, 20, 10 anos atrás. Isso não quer dizer que não sejamos perigosos, né? Como dizia Chico, antigamente eu pensava e fazia. Hoje eu penso e não faço. O ideal é a gente não pensar e nem fazer, né? E antes de Jesus, o mundo conheceu a força poderosa de Aníbal, cartaginês, né? A grandeza de Cambises, a glória da Macedônia com Alexandre o Grande, a Babilônia com Nabucodonosor, com Nabopolassar, a Síria, Egito, Grécia, né, que o tempo se encarregou de consumir. Depois de Jesus, a humanidade conheceu as tribos bárbaras comandadas por Alarico I, Alarico II, Átila Huno, que dizimou praticamente o Oriente da Europa, Gengis Khan e outros, né, que varreram a Eurásia. Passado esse período, a humanidade foi dividida em clãs que investiram uns contra os outros, formando grandes impérios. Os antigos fenícios reencarnaram nas terras vikings, Espanha, Portugal, Inglaterra, tornando aí possível as grandes navegações e a vinda, né, dos imigrantes do velho mundo para o novo mundo. O mundo conheceu o Império Turco-Otomano, né, que varreu, né, que acabou com o Império Romano do Oriente. O Império Austro-Húngaro, com suas tribos germânicas, que foram causadores que abriram porta para duas calamitosas guerras, a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra. Todos eles passaram, mas aquele homem que nascera a 7 quilômetros de Israel, Belém, esse venceu a história da humanidade. Ele veio dar a própria vida para que nós hoje tivéssemos vida em abundância. Ele veio para ser nosso guia e modelo.
né? Então é pela forma de caminhar, é pela forma de proceder de Jesus que chegaremos a algum lugar. Por isso ele é nosso guia e modelo. E nós queremos ser igual a ele. Se nós falássemos isso aqui há 200 anos, com certeza seríamos para a fogueira da Inquisição. Queremos ser igual a Jesus. Nosso objetivo é ser igual a Jesus. Então, todos esses vultos que nós citamos aqui fizeram tremer a terra com seus exércitos em marcha, derramando sangue e espalhando herança de ódio e vingança. Mas aquele homem, nascido em Belém, ele veio para unificar as criaturas e vencer o mundo com um olhar de ternura, compaixão e amor. E Jesus nunca se utilizou de nenhuma arma, nem branca, nem arma de fogo, e fez a maior revolução da história. Ele fez a maior revolução da história. Ele continua sendo o mensageiro da paz, embora a humanidade tenha optado muitas vezes pela guerra. E se nós deixarmos Jesus nos guiar, o que vai acontecer? Haverá uma transformação em nossas vidas profundas. Ele nos levará a lugares que nós sequer poderíamos imaginar. Então a proposta da doutrina é essa: deixar Jesus nos guiar. Que possamos ter um encontro com o Mestre, assim como teve Paulo na estrada de Damasco. Que possamos ver o Mestre, que possamos aceitar o seu Evangelho, seguir o teu caminho, que possamos um dia, assim como Paulo, afirmar: não sou mais eu que vivo, o Cristo vive em mim. Que Jesus possa falar melhor em cada oração. Obrigado pelas boas energias. Desculpem o nervosismo. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigada. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Qual o seu nome? Neizinara. Neizinara, muito bem-vinda. Se você quiser depois conversar com alguém, temos a Renata, a